Amém, irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos então para mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, irmãos, é mais ou menos como se fosse uma continuação do vídeo anterior, onde eu fiz aquela denúncia, né? Porém, o vídeo de hoje ele é um pouco mais leve do que o vídeo passado, né? Porque eu vou falar da igreja como mecanismo. Da igreja como mecanismo que ela está sendo usada, né? Eu ia falar outra coisa no vídeo, né? Eu ia começar o vídeo com outra coisa. Porém, eu recebi aqui pelo meu Instagram, que é esse que está aparecendo aqui, você pode me seguir lá, um post, né? Um post interessante que a minha mãe me mandou e que acrescentou bastante no que eu ia falar. Eu vou ler aqui o que diz no post, né? E eu mandei uma resposta para minha mãe embaixo. Não que eu esteja discordando totalmente do pastor que fez esse post, né? E nem que eu esteja concordando totalmente. Eu vou ler aqui a rádio. Só um minuto, irmãos. Mudei de domicílio, mas o gato continuou aprontando. Então, vou ler aqui o post, né? Mas vou mostrar o que eu concordo, o que eu discordo, e vou principalmente ler a minha resposta embaixo e vou fazer um vídeo em cima disso. Amém, irmãos? O post é do Pastor Berlofa. Não sei se a pronúncia está correta, mas é do Instagram também. Vamos falar sobre escravidão moderna dentro das igrejas. Milhares de pessoas trabalham de graça nas igrejas, chamam de voluntariado, mas no fim é a base que sustenta de pé um sistema religioso bilionário. Essas instituições não pagam impostos e ainda exploram mão de obra: designer, contador, músico, segurança, técnico de som, zelador, todo um exército de profissionais usado sem remuneração. Só fazendo uma pausa aí, nem todos são profissionais. Às vezes eles aprendem na igreja mesmo a mexer nessas ferramentas, né? Voluntariado é nobre quando serve a vida do próximo, mas quando serve apenas para sustentar uma engrenagem que lucra com a fé das pessoas, vira exploração disfarçada de espiritualidade. Isso aí eu concordo. Dado: só no Brasil, igrejas movimentam mais de 34 bilhões de reais por ano, segundo o IBGE e Receita Federal. Mesmo assim, preferem sugar talento gratuito, enquanto seus templos viram vitrines de sucesso. Pastor recebe salário e templo recebe investimento. Mas o povo que faz tudo acontecer segue invisível. Não é reino de Deus. É um modelo de servidão moderna, mascarado de fé. Esse foi o post do pastor Berlofa. De novo, eu não sei se a pronúncia está correta, tá? Mas os créditos aqui, a página está aqui, o Instagram dele, para você conferir. Aí eu vou ler a resposta que eu mandei para minha mãe, que me mandou esse post, né? Eu escrevi: aqui eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Igreja grande tem condições de pagar e muitas vezes não paga. Mas igreja pequena, muitas vezes não tem condições de pagar. O meu pastor, se eu falo do meu pastor mesmo, da igreja que eu congrego, tá? Diz que gostaria de poder pagar os obreiros que ele tem na Resgatando Vidas. E muitas vezes ele não exige nada. Ele só exige um compromisso, uma comunhão com Deus
e que se você vai fazer alguma coisa, se você vai faltar, é preferível que você avise, né? Essa é a única coisa que ele exige. Não exige nada demais e gostaria de pagar. Enquanto onde eu estava antes, isso é fato, tá? Numa igreja onde eu estava antes da Resgatando Vidas aconteceu um absurdo que eu vou falar aqui, que eu falei na resposta. Enquanto a igreja que eu estava antes marcou uma reunião de jovens às 8 da manhã para um dia depois de uma formatura da minha irmã. Eu fui falar com o líder, aquela cobra com título de líder, sim, eu falei isso, para justificar a minha ausência e a da Tati, que é a minha irmã, que é a minha outra irmã. E ele já veio. É a irmã de vocês que vai se formar, não é vocês. Ela tá liberada, mas você e a sua irmã eu quero aqui. Mesmo que esteja caindo de sono aqui dentro. Se de graça já é assim, imagina pagando. Sinceramente, eu prefiro fazer as coisas de graça, tendo liberdade, do que ser pago para fazer e não poder faltar nem para um compromisso familiar ou para descansar depois de uma semana intensa de trabalho. Foi isso que eu respondi. Porque muitas igrejas, elas não pagam, como tá aqui no post aqui do pastor Berloffa, né? Elas não pagam os obreiros. A Bíblia fala, o obreiro é digno do seu salário. E como eu falei, o meu pastor, ele gostaria muito, segundo ele mesmo, ele disse que gostaria muito de pagar os obreiros pelo trabalho que eles fazem na igreja. Ele toda oportunidade que ele tem, ele sempre exalta o corpo de obreiros que ele tem, sempre fala que o ministério, a igreja, a Resgatando Vidas, não estaria de pé se não fosse o corpo de obreiros que ele tem. Mas ele não tem condições de pagar todos os obreiros. Ele não tem condições de pagar os obreiros dele. Então a gente faz por amor à obra de Deus e a gente segue aí a cartilha do que diz o pastor Berloffa. O trabalho que a gente faz dentro da Resgatando Vidas serve a vida do nosso próximo, serve a vida do nosso semelhante. E é por isso que a gente faz a diferença. Agora, infelizmente, na maioria gritante das igrejas não é assim. Na maioria gritante das igrejas é exatamente como esse pastor Berloffa falou. Exploração disfarçada de compromisso, disfarçada de voluntariado, disfarçada de você estar ajudando a obra de Deus. E além deles não pagarem nada e explorarem, falta no culto para você ver. Falta no culto para você ver, falta numa reunião para você ver. Então, acontece muito isso. Ah, tá, mas se de repente a sua igreja começar a pagar os obreiros, o seu pastor começar a te dar um salário pelo trabalho que você faz, ele teria o direito de exigir que você não falte tanto nos cultos. Bom, nada mais justo, né? Nada mais justo, né? Mas vem cá, exigir presença por ele estar pagando para eu fazer alguma coisa é até justo, mas querer explorar do jeito que esse líder, que nem pastor era, como eu citei aqui no meu exemplo, é certo fazer? Teve uma vez, eu estava no trabalho, eu trabalhava lá no mercado, eu estava com aquele chefe bom ainda, né? E ele pediu uma vez, falou assim: ô Willy, você pode fazer 1 hora extra hoje? Porque a Valdirene não fez o treinamento dela
e ela precisa fazer e só tem ela aqui, então eu preciso que você segure as pontas para ela fazer o treinamento. Aí quando ela terminar o treinamento rapidinho, você pode ir embora, tudo bem? Eu falei, tá, tudo bem, Nelson, tudo bem. Só que nesse meio tempo, enquanto ela estava lá fazendo o treinamento, o chefe estava lá com ela, tocou meu celular, meu WhatsApp. Aí eu fui ver o WhatsApp, a minha avó tinha ido fazer uma visita surpresa, ela era cheia de fazer visita surpresa, né, lá em casa, lá no outro endereço, né. Só que a minha mãe não estava em casa, minhas irmãs também não estavam em casa, eu não estava em casa, e ela foi lá, estava trancada do lado de fora. Aí eu falei, ih, Nelson, o que aconteceu aqui? Aí eu mostrei pra ele, né? E ainda faltava o quê? Uma meia hora para completar essa hora extra que ele pediu pra eu fazer. Aí eu falei com o chefe e fiquei segurando, né? Fiquei segurando. Aí ele falou, ô Eli, o que você tá fazendo aqui ainda? Eu falei, ué, se eu sair daqui agora, a menina tá no treinamento, como é que fica aí os clientes? Não tem, que você segura só, você vai segurar, você vai atender na sua parcial, na sua funcional. Aí ele, ou ele deixa que eu me viro, se precisar, eu faço a Valdirene parar o treinamento para atender. Mas o importante é a sua avó que tá trancada pro lado de fora. Tchau, vai embora. Ou seja, um chefe que pagava meu salário, que tinha uma certa autoridade sobre mim e nem cristão era, teve uma atitude dessa. E um cara que é líder, que tem que zelar, que tem que mostrar amor, que tem que mostrar justamente ensinando, porque ele era líder na igreja, né? Ensinando justamente os caminhos de Deus, por causa de uma formatura que a minha irmã estava se formando, eu falar que eu não ia poder comparecer justamente porque eu ia lá para a formatura da minha irmã, eu com a minha irmã mais nova, né? Ah, vocês dois eu quero aqui, não interessa, não é você que está se formando. Ou seja, o meu chefe agiu como líder e o meu líder agiu como chefe. Willy, qual a diferença entre líder e chefe? O líder é aquele que comanda, que tem um comando sobre você, mas que incentiva, que está junto, que vai junto, que faz as coisas junto com você, sempre incentivando você a dar o seu melhor. Agora o chefe não, o chefe manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ou seja, eu tinha o Nelson, que era um chefe, que é líder, e esse cara aí, que eu não vou citar o nome, que é um chefe com título de líder, e o meu chefe lá no trabalho era um líder com título de chefe. Então, se de repente começarem a obrigar, vamos supor que se cria uma lei que obrigue as igrejas a pagar os obreiros. A maioria das igrejas que tem esse tipo de comportamento é aí que vai explorar mesmo. Então é aí que cabe a reflexão. Vale a pena continuar fazendo de graça? É melhor fazer de graça tendo liberdade? Ou você ganhar um dinheirinho e ter que passar por isso? Eu não estou dizendo que as igrejas, que todas as igrejas são assim. Até porque eu congrego numa que não é. Mas, infelizmente, a maioria das igrejas, já com todo mundo fazendo de graça, já faz isso. Imagina se começar a pagar alguém, se começar a pagar os obreiros. Então é uma questão de reflexão, porque a gente que é cristão, que hoje em dia tem mais acesso à informação e interpreta as coisas até melhor do que os cristãos da geração passada, a gente tem que
tentar tirar coisas que colocaram na cabeça dos irmãos, como por exemplo, que praia não é de Deus, praia é do diabo, que tirar da cabeça que cristão não pode entrar na política, não pode se envolver com política. Igual, eu ia começar o vídeo falando disso aqui. Eu conheci uma irmã que falava assim: eu não vou no médico, não vou na farmácia, não compro remédio, porque comprar remédio é falta de fé, você está dando dinheiro pro diabo. Irmão, buscar ajuda médica não diminui a sua fé. Buscar ajuda médica e tomar remédio receitado pelo médico não diminui a sua fé e nem a sua condição cristã. E como é que está essa pessoa hoje? Essa pessoa é a mesma pessoa que morreu de câncer que eu citei no vídeo passado. Se ela morreu de câncer tendo esse pensamento, eu não sei. Se ela ainda tinha esse pensamento quando morreu de câncer, eu não sei. Mas ela pensava assim, que você comprar remédio era falta de fé e dar dinheiro pro diabo. Eu trabalho num hospital. E eu vi uma discussão, pouco tempo atrás, entre médico e paciente. Por quê? Porque a paciente era testemunha de Jeová e o médico queria injetar sangue no filho dela que precisava de uma transfusão, e a gente sabe que testemunha de Jeová não aceita. E o que o médico falou? Olha, eu respeito a sua religião e se fosse você nessa situação, eu respeitaria essa decisão. Só que a criança é menor de idade, então eu não posso fazer isso. A lei não permite que eu faça isso. Tá certo o médico, meu amigo. A gente respeita a religião, respeita a fé de todo mundo, mas nesse caso o médico tá certo. Então, a gente como cristão, a gente tem que rever as nossas crenças e rever aquilo que você como igreja, que nós como igreja estamos passando para essas pessoas. Porque sabe uma coisa que eu até esqueci de falar, mas voltando ao assunto ali da formatura, irmãos, imagina se eu fosse pago para fazer alguma coisa ali. O Jesus que eu falei na cara do meu líder, falei, porque obviamente eu não fui naquela reunião, né? E ainda fui irônico, porque a minha irmã mais nova perguntou: e aí, William, a gente vai nessa reunião ou não? Falei: olha, se você quiser ir. Aí ela falou: tô muito cansada. Eu ainda peguei aquele relógio de pulso que você compra naquelas barraquinhas e pagava R$10, que tinha aquele alarme que você não escutava nada. Eu falei: olha, se eu escutar o alarme do relógio eu vou. Pô, eu tinha que acordar às 7h30 da manhã pra ir, sendo que já era quase 7 horas da manhã quando eu tava indo dormir, voltando da formatura. Aí eu falei: se eu escutar o relógio eu vou pra reunião. E eu ainda falei na cara do meu líder, falei: olha, eu não vim porque eu não quero servir esse Jesus que você apresenta. O Jesus que eu quero servir é o Jesus que me foi apresentado no dia que eu fiz a oração de entrega, no dia que eu aceitei Jesus. É esse Jesus que eu quero servir, não é esse Jesus que você está apresentando para mim hoje, não. Amém? Então qual é o Jesus que você está colocando para a sua igreja servir? É o Jesus que foi apresentado para eles no dia que eles aceitaram a Jesus? Ou é um Jesus carrasco que não deixa... Que faz a pessoa deixar até a família de lado, compromissos importantes de lado, só para estar lá e fazer número na igreja só para status, para mero capricho seu. Só pensa nisso. Fiz com a intenção de ajudar, Deus abençoe a todos. Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, deixa seu like e deixa aqui nos comentários também sugestões de assuntos que você gostaria de assistir, amém? Até o próximo vídeo, Deus abençoe a todos.